foi o nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes, no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Marca Digital. Desta vez temos como convidada a doutora Isabel Meireles, deputada na Assembleia da República pelo PSD, a Diretora de Europeus e Negócios Estrangeiros, e vice-presidente também do PSD. Doutora Isabel Meireles, muito obrigado por ter aceito este nosso convite para falarmos e, enfim, refletirmos em conjunto neste espaço de tempo da Marca Portugal sobre verdadeiramente o que é isto, Marca Portugal, marca país. Em primeiro lugar, acha que a cultura portuguesa é património da humanidade? Pode repetir se a cultura portuguesa é património da humanidade? Claro que sim. A cultura portuguesa é fruto, como sabemos, de um processo histórico de dimensão absolutamente universal, que foi da expansão portuguesa, como sabemos, iniciada no século XV, e também dos testemunhos materiais e imateriais da ocupação e da dominação portuguesa em várias regiões do mundo, que constituem hoje, como sabemos, um património reconhecido de valor não só histórico, mas com Portugal. Eu diria que Portugal iniciou e evoca os primórdios da globalização, que atualmente atravessa para o melhor e para o pior as sociedades, e mais do que isso, muitos destes vestígios foram considerados pela Unesco como possuidores, e cito, de valor universal excepcional e, portanto, como tal, classificados como património mundial. Não só em Portugal, propriamente dito, mas também noutras regiões do mundo, e eu cito apenas algumas, que são aquelas que eu conheço. Por exemplo, no Brasil, o Centro Histórico de Ouro Preto, de Olinda, de São Salvador, a cidade velha, no Centro Histórico da Ribeira Grande, em Cabo Verde,
o centro histórico de Macau, com aquela porta linda de São Paulo, o Forte Jesus em Mombasa e também em Malaca, Georgetown, que são cidades históricas do Estreito de Malaca e onde, de facto, os portugueses têm ainda hoje uma comunidade muito interessante, onde as ruas têm nomes portugueses, as tradições continuam a ser portugueses. Temos o Hotel Lisboa, a Pastelaria Coimbra, a Rua Santos, e de facto os malaios têm uma adoração por Portugal. E deixe-me só para ilustrar uma pequena história. Estávamos justamente no Forte e estávamos a falar português e alguém se aproximou de nós e perguntou de onde é que nós éramos, em inglês. E nós dissemos, nós somos de Portugal, somos portugueses. E o senhor olhou para nós com os olhos muito abertos e disse: "Welcome home", bem-vindos a casa. Isto, de facto, foi um dos meus momentos mais emocionantes desta nossa Portugalidade. Há também um fator extraordinário que, além do património construído e dos relacionamentos que fomos criando ao longo de todos estes séculos, que não pararam e ainda continuam, mas que julgo, a nossa maior riqueza, uma das nossas verdadeiramente presenças no mundo, a língua. A língua portuguesa, como sabemos, dizia Pessoa, é a nossa pátria, e eu fico sobretudo feliz por, em 2009, mais concretamente o dia 5 de maio, ter sido escolhido como o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura. A língua portuguesa tem vários atributos essenciais, o primeiro dos quais é, de facto, a constituição da identidade nacional dos países em que ela é a língua materna, daí que nós tenhamos uma relação muito sólida nesta vertente linguística com os países que decidiram constituir a CPLP. É uma das grandes línguas globais do nosso tempo, é policêntrica e pluricontinental, e é a terceira língua indo-europeia mais falada em todo o mundo e a língua mais falada no hemisfério sul. A promoção da língua portuguesa, de facto, é uma responsabilidade que todos nós temos. 260 milhões de falantes, e temos tido nesta vertente alguma responsabilidade do nosso Instituto Camões, enfim, que poderia ter feito mais, mas apesar de tudo tem feito alguns esforços no sentido de divulgar, de ensinar em vários pontos do globo. Fora de Portugal e dos restantes países lusófonos, o português é estudado como língua materna de herança em escolas básicas e secundárias de 17 países. São cerca de 66 mil alunos ensinados por mais de 900 professores. Deixe-me também contar outra história, porque eu tenho muitas histórias que nos dão esta vertente da Portugalidade, da nossa nacionalidade, do orgulho que nós temos também na nossa língua concretamente. Recordo-me que quando dei aulas em Zagreb, quando da adesão da Croácia à União Europeia, aos diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, logo no primeiro dia houve um diplomata que se aproximou de mim e começou a falar num português bastante correto. E eu disse-lhe: "Mas é casado com uma portuguesa?" Não, estou a aprender o português." "Mas está a aprender o português onde?" "Na universidade." "Mas porquê o português?" E ele disse: "Porque eu quero ir para Portugal quando a Embaixada da Croácia lá abrir. Eu adoro o vosso país, adoro a vossa língua." E outro dia, com a embaixadora da Croácia em Portugal,
como sabe, terminou agora a presidência da Croácia e começou a da Alemanha. Ela foi à Assembleia da República, enfim, dar as grandes linhas da presidência, e eu perguntei-lhe por esse senhor, e ela disse-me, ele vai ser o próximo a vir para Portugal, ele vai suceder, enfim, ao número 2 da Embaixada, e eu fiquei muito feliz porque, de facto, alguém que tem um humor destes pela língua portuguesa e por Portugal merece seguramente vir dignificar-nos. Sim, é curioso, aliás, é curioso, é uma constatação de um fato que se está a tornar cada vez mais constante e em crescimento. No ponto diplomático, acreditado em Portugal, Isabel seguramente já constatou, cada vez mais há embaixadores a falar de língua. Absolutamente. Quando antes, muitas décadas, era o francês a língua diplomática, por excelência, depois pela internacionalização da primeira ou globalização com a União Europeia, enfim, o inglês tornou-se mas o português está a dias de grande crescimento. O próprio observatório e mesmo da ONU, o expoente máximo de práticas em África. Portanto, não é de tirar que isto cria aqui uma cultura. Eu gostava de saber qual é a sua posição ou a sua opinião sobre isto, uma vez que está como deputada dos negócios estrangeiros para os assuntos europeus, a língua verdadeiramente é o maior e melhor veículo de ligação e comunicação entre não só as pessoas, as sociedades, para todos os países. E com a existência de uma esfera lusófona global, que nós temos, e composta não só pelos países de expressão portuguesa, de expressão oficial portuguesa, mas também por comunidades diversas, comunidades espalhadas pelo mundo. Há pouco tempo ouvi dizer que só havia atualmente 17 países onde não existem portugueses no meio deste planeta, parece-me que é coisa pouca. Será uma... E também há aqui um fato curioso. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, as línguas oficiais, tanto o espanhol como o português, alteraram-se por uma nova posição. E também é na União Europeia onde se verifica a existência das piores das populações comunidades portuguesas. O que parece que poderá ser encarada a língua portuguesa ao nível de ser um instrumento de excelência para maior projeção de Portugal, mas de Portugal enquanto nação, num contexto geoestratégico. Bom, devo dizer, para frisar e sublinhar a sua ideia de cada vez mais diplomatas falam português. Por exemplo, a embaixadora da Croácia em Portugal fala fluentemente português. Fez a explicação dela toda em português. E cada vez mais se verifica isso digamos que o português pode ganhar protagonismo, como dizem, por virtude do Reino Unido, enfim, nos ter deixado enquanto União Europeia, embora a Irlanda e o Chipre continuem o inglês como língua oficial, e é verdade que normalmente nas reuniões apenas há tradução em 3 línguas, que é o inglês, o francês e o alemão. São as 3 línguas e uma delas deve ser falada nas reuniões internacionais porque, por exemplo, no Conselho da Europa, onde há 47 países, é impossível fazer tradução para, não digo 47 línguas, mas quase, e, portanto, tem estas 3. O francês, como disse, era a língua em tempos da diplomacia, aliás, a corte britânica falava inglês, a divisa ainda hoje é On y soit qui mal y pense, portanto, o francês como língua da cultura que começa a renascer também,
Mas outros fatores, como é a globalização, a internet tem continuado com esta preponderância do inglês, infelizmente. O que é que nós podemos fazer? A nossa língua é difícil, dizem os estrangeiros que vêm para cá, que nós somos antropófagos das vogais átonas, ao contrário dos brasileiros que abrem todas as sílabas. Por exemplo, nós dizemos Castré, eles dizem Cas do Sodré, ou Belém, Belém. Portanto, temos aqui, de facto, uma dificuldade sonora, portanto, mais falada do que lida. Todos os estrangeiros dizem que ler português até é relativamente fácil, sobretudo quem tem raízes, nomeadamente de língua francesa. Mesmo pessoas do Médio Oriente, por exemplo, estou-me a lembrar do Líbano, em que a cultura, por virtude da colonização dos franceses, é fundamentalmente francófona e francófila, tem muito mais facilidade em aprender o português do que aqueles que tiveram uma colonização britânica, designadamente os países do Commonwealth. Mas, para voltarmos à nossa questão, presumo que era esta esfera lusófona mundial, de facto, há cada vez mais falantes. Há paradigmas, é verdade, anglo-saxónicos, mas também é verdade que o português é considerado como uma manifestação cultural, que é a expressão de um pensamento, de um espaço relacional e, portanto, tem um poder absolutamente simbólico. E com a perspectiva pós-colonial, questionou-se a dominação, a submissão, o controle das periferias e das minorias, das diásporas e dos migrantes. Portanto, isto só para dizer, enfim, depois desta conversa toda, que a língua é algo muitíssimo importante, não só para nós portugueses, mas para todos aqueles que têm amor à sua pátria. Para continuar também mais uma história, o Dr. Rui Rio, presidente do PSD, desde os 4 anos esteve no Colégio Alemão e fala alemão quase tão bem como fala português. Tivemos outro dia um encontro a que eu tive o privilégio de assistir com a chanceler Angela Merkel e disseram-nos que era apenas 15 minutos e o encontro durou 1 hora. Porquê? Porque, de facto, a ideia, o princípio de falar alemão de forma fluente deixou a chanceler cada vez mais descontraída. Eu recordo-me que ela estava hierática na sua cadeira e, à medida que a conversa ia fluindo e o tempo ia passando, ela foi descontraindo e o sorriso foi se abrindo. Portanto, veja a importância que tem alguém falar a nossa língua, bem como a língua dos outros. Tudo isto que estamos a falar, relativamente a Portugal, e em todas as nossas conversas que já tivemos com outros convidados, a língua portuguesa, de facto, é sempre uma nota positiva. Mas não querer também que as nossas altas individualidades, os maiores representantes, quando são encontros, reunião, etc., acho que sim, terá a haver essa facilitação de se falar noutro idioma para tornar tudo um tempo mais propício para a obtenção dos resultados. Agora, ao nível da representação, seja institucional, cerimonial ou outra, não lhe parece que a língua portuguesa deveria ser, bem, o protocolo do Estado até não obriga, o protocolo não obriga a nada, mas o protocolo do Estado indica que em representação oficial de Portugal, as individualidades devem falar, obviamente, a língua portuguesa. Não lhe parece que nos últimos tempos temos assistido demasiadas vezes os nossos maiores representantes, estamos a falar da figura número 1,
Presidente da República. Figura número 3, Primeiro-Ministro, que em contexto de representação oficial fala em língua ou inglês ou francês. Não lhe parece que isto é muito contraproducente? Não, aqui não interessa em egos, não interessa perceber ou saber se a alta individualidade vota. Interessa isso sim, é perceber, permitir a percepção de terceiros que representa Portugal e uma língua global. Pois, temos assistido muitas vezes a isso, umas vezes porque não há outra hipótese de comunicação. Temos que compreender que muitas vezes as altas individualidades, chefes de Estado, governo, primeiros-ministros, não podem ter intérpretes na sala, tradutores intérpretes, portanto têm que muitas vezes as reuniões têm algum sigilo, algum secretismo e portanto há que encontrar uma língua comum, mas acho que cada vez, sempre que fosse possível falar o português, não nos ficava nada mal, sempre que fosse possível a tal tradução simultânea. E acho que nós devemos insistir nisso, e muitas vezes só não o fazemos porque temos a ideia pacóvia, e desculpe a expressão forte, de que falar francês, falar inglês, falar alemão é que é bem. Porque isso indicia que somos pessoas cultas, pessoas do mundo, e que nos podemos mostrar mais valorizados. Isso nem sempre é verdade, antes pelo contrário, já tenho tido grandes discussões com colegas meus. Ainda ontem, por exemplo, tivemos a falar com o Sr. Michel Barnier, que é o negociador-chefe para o Brexit. Coitado, tem uma tarefa bem difícil, porque os britânicos não são, perdoam o plebeísmo, osso fácil de roer, e ele fez a exposição dele toda em francês. Eu e os outros que falamos fluentemente francês, até porque eu estudei na Bélgica, em Bruges, concretamente, uma cidade lindíssima, falámos em português. E ele teve a tradução respectiva em francês. Nós fizemos aquela cena um bocadinho pacóvia, dizer, nós também sabemos falar francês, e até o fazemos com um acento parisiense, ou se quiser a Mário Soares, qu'il roule les airs, mas não, fizemos questão de falar em português e ele, se quis responder, teve que ouvir a tradução respectiva. Não se trata, penso eu, que a produção destas não se trata de nacionalismos barcocos, nem de qualquer tipo de outro tipo de posição menos clara. É verdadeiramente a língua que nos representa. É uma língua de representação global, de prestígio cultural, com um prémio Nobel no seu. É uma das línguas que influenciou outras, também recebeu influências, a própria língua inteira tem palavras de origem portuguesa, ou pelo menos influenciadas por portuguesas, vindos das nossas presenças em África, etc. E é extraordinário. Falando de Bruges, mais um caso absolutamente interessante, Bruges reconhece a personalidade da história, uma grande portuguesa. Pode repetir, eu perdi esta última parte. Por causa de Bruges, quando mencionou Bruges, quando estudou nessa cidade, que é de facto uma cidade lindíssima, é também um caso muito paradigmático da presença e da percepção de Portugal lá fora, ou noutros contextos que não até as suas antigas presenças ou posições ou colónias, ou o que se queira chamar. Bruges deve ser seguramente uma das zonas deve ter relações diplomáticas e sociais com Portugal das mais antigas com o nosso país. E houve uma grande celebração hoje, que é altamente respeitada, a Duquesa de Borgonha, Dona Isabel de Portugal. Quando a minha última visita, fiquei muito surpreendido que alguns belgas, nomeadamente o nosso cônsul em Gão,
com o seu honorário, que o conhecimento e o amor que têm por essa história e por essas ligações, até porque ela foi extraordinariamente importante naquela cidade. Acha que tudo o que nós falamos, agora com esta breve nota do passado, é uma entre as miríades que nós conhecemos, a língua portuguesa, a cultura portuguesa com o conhecimento internacional, qual poderá mudar o papel de Portugal? O papel de Portugal. O seu papel que ele neste momento desempenha ou que pode ainda melhorar, vir a desempenhar outros melhores com maior importância. E falou em Bruges e nas relações portuguesas com Flandres na altura, mas a verdade, enfim, é mais uma evidência desde Dom Henrique, o navegador, que de facto nós fomos conquistando o mundo e, portanto, esse domínio deixou-nos ainda hoje uma aura de grandeza que fez com que os portugueses sejam estimados em muitas partes e sejam muito bem vistos. Agora, nós temos também que nos valorizar, porque depois desta época gloriosa dos descobrimentos do ouro do Brasil, da canela da Índia e da pimenta, nós sofremos algum declínio, sobretudo nos anos 60, em que as mulheres adias, os pedreiros, as concierges, aquele filme magnífico relatado por Ruben Alves, a gaiola, acho que se chamava La Cage Dorée, a gaiola dourada, exatamente, que dá um retrato perfeito daquilo que são os nossos imigrantes, da sua humildade, se calhar demasiada, em que depois os locais só percebem quando eles desaparecem. Nós devemos manter o nosso orgulho nacional, uma história mais. Eu lembro quando fui para Bruges, exatamente, que um colega meu alemão se virou para mim e disse: olha lá, tu és portuguesa? Eu disse: sou, qual é o teu problema? Ele respondeu-me: é que a minha mulher a dias também é portuguesa. Eu respondi: que interessante, sabes? É que o meu cão também é alemão, é um pastor. Portanto, nós não podemos de maneira nenhuma deixar-nos, se quiser, espezinhar. Devemos ter orgulho nas nossas origens, no nosso passado, com todos os altos e baixos, como têm as nossas vidas, os nossos países, as nossas histórias, e sobretudo, para sermos valorizados, temos que começar por nos valorizar. Acho que às vezes o português, sobretudo lá fora, é demasiado submisso. Sobretudo em certas camadas culturais, foram menos bafejadas pela sorte. Mas acho que devemos ter uma postura de igual para igual, que é isso às vezes que falta na nossa cultura linguística, educacional e outra. Temos sempre aquela sensação, talvez porque estamos entre o mar e a Espanha, portanto, somos um país que está com C, que se encontra de algum modo enlatado, passa a expressão. Se calhar isso tira-nos a mundividência que já tivemos. Daí que eu defenda que os alunos universitários seja obrigatório pelo menos um semestre de Erasmus, como sabem, é um programa muito importante no âmbito da União Europeia, que seja obrigatório para todos os alunos universitários fazer pelo menos 6 meses num qualquer país
da União Europeia ou fora dela, porque o Erasmus já é possível de ser feito noutros países fora da União Europeia, porque de facto isso dá-lhes uma abertura de espírito e, sobretudo, chegam à conclusão, como eu cheguei muito rapidamente, que de facto que aquilo que é nacional é que é bom. É uma extraordinária maneira de terminarmos esta nossa conversa. De facto, não somos um milagre, não há os milagres, não há os melhores do mundo. Parece-me a mim muito redutor, apesar da grandiosidade, parece-me redutor e muito. Não é o que nós devemos pensar ou que devemos ter como meta, é tornar-nos isso sim bons e conscientes de quem temos em Portugal, mesmo nas comunidades portuguesas, e também uma franja muito ignorada, que são os luso-descendentes. Exemplo extraordinário de uma excelente e exemplar integração da sociedade. Não é à toa que em muitos países, França, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, muitos luso-descendentes ocupam cargos até políticos de grande relevo. Não só político, mas também ao nível cultural, empresarial, etc. Foi esta, de facto, uma maneira muito extraordinária de terminarmos, de reconhecermos que, de facto, todos os países, todos nós, até o pessoal, cada um, tem altos e baixos. Essa mundividência que fala, acho que é a palavra certa, temos que a recuperar. Agora lembrarmos que afinal temos um mar. Não, ele sempre esteve aqui. E foi ele que nos levou ainda para mais longe. Nós sempre também fomos da Europa. Não começámos a ser europeus quando apareceu a União Europeia, que já tínhamos relações com muitos países diplomáticas e comerciais com a Europa. Tenho que agradecer esta sua página, sei que é complicadíssima. Então, nestes tempos correm com estes confinamentos, estes problemas, a impossibilidade de uma maior. Aliás, de termos uma vida como a temos. Neste momento é tudo muito mais complicado. Temos estes aparelhos que nos ajudam muito, mas não substitui outra coisa que nos distingue. É o gostarmos de estar juntos, estar presentes e perto uns dos outros. Tenho de agradecer mais uma vez. Obrigado. Eu é que te agradeço, foi um prazer estar à conversa consigo e, sobretudo, dar-me os parabéns por defender de forma intransigente a língua e os valores de Portugal, porque o João é um orgulho para todos nós. Obrigado pelas suas palavras. Foi mais um Marca Portugal, desta vez com a doutora Isabel Meireles, vice-presidente do PSD e deputada na Assembleia da República para os negócios estrangeiros e também para os assuntos europeus. Muito obrigado. Até à próxima edição. Muito obrigado.